Olá, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos começar os estudos da nossa nova apostila de matemática. E o primeiro assunto que estudaremos é o conteúdo de frações. Frações na matemática são uma estrutura que indicam partes de um todo. Por exemplo, o todo é a região por completo, igual nós temos aqui nesse triângulo em amarelo. Ele indica um inteiro. Já aqui nesse círculo abaixo, nós temos que esse círculo está dividido ao meio. Então, nós temos a representação 1/2. E, pessoal, essa representação em fração pode acontecer em figuras de variados tipos, desde que dentro delas as divisões sejam exatamente iguais, porque uma fração precisa estar repartida em partes iguais. Nas frações, os termos possuem nomes. O nome do termo que está em cima e o termo que está na parte de baixo do traço. Vamos lá. O número de cima, nesse caso aqui, simbolizado pelo 2, é chamado de numerador. Já o número 8 recebe o nome de denominador. E uma estratégia que eu coloquei aqui para vocês conseguirem lembrar quem é o numerador e quem é o denominador é a representação desses desenhos. Vejam só. Nuvem. Nuvem começa com nu, de numerador, e ela fica sempre em cima. Já aqui o desenho de baixo é um defunto. Defunto começa com D, assim como a palavra denominador. E os defuntos, depois que morrem, eles ficam lá embaixo, não é verdade? Então, nuvem acima, numerador. Defunto abaixo, denominador. Na página número 4 da apostila, temos um pouco mais de informações sobre esses nomes dos termos da fração. Olhem só, o numerador, que é aquele que está acima do traço, ele diz o número de partes que estamos considerando, quantas são as partes pintadinhas. Já o número de baixo, que é o nosso denominador, ele dá o nome para a fração e ele representa o total de partes que o todo foi dividido. Lembra que eu falei que o denominador, ele dá o nome da fração? Nesse quadro, nós vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Aqui nós temos os possíveis denominadores. Aqui são alguns exemplos. Obviamente, pode ser qualquer outro número. Já o nome que esse denominador vai dar para cada fração é mais ou menos assim. O denominador 2, ele dá o nome de meios ou metades, assim como nesse exemplo aqui do lado. Nós temos um círculo repartido ao meio. Esse nome já é bem comum, não é verdade? Assim, representando em forma de fração, nós temos 1/2 e nós lemos 1/2 ou uma metade. Já aqui, no denominador 3, ele é chamado de terços. Isso significa pegar um todo e repartir em 3 partes iguais. No exemplo dessa figura, nós temos 2 das 3 partes pintadas de amarelo. Isso recebe o nome de 2/3. 2 partes pintadas em 3 partes divididas, ok? Número 4, denominador 4, é chamado de quartos. Aqui temos um exemplo de um quadrado repartido em 4 quadradinhos menores e iguais. O nome dessa fração representada por 3 quadradinhos azuis é chamada de 3/4.
Denominador 5 é chamado de quintos. Aqui nós temos um pentágono e nós pintamos um triângulo dos 5 que nós dividimos, pintamos de rosa. Então, aqui nós temos uma fração chamada de 1/5. Na página 5 da apostila, vocês conseguem estudar o restante dessa tabela. Agora é hora de praticar, pessoal. Vamos fazer a apostila, página 4. Dê um pause e façam essas tarefas. Estamos chegando ao final da nossa aula, pessoal. E vocês irão fazer como exercício de fixação as páginas 5 e 6 da apostila. Mas antes eu quero só explicar uma coisinha muito importante a partir do exercício número 1 da seção lápis na mão. Aqui nós temos 2 formas de bolo do mesmo tamanho. E a apostila veio trazendo a seguinte pergunta no exercício número 1. Em qual desses 2 bolos a parte de chocolate é maior? Eu digo para vocês que é exatamente igual. Por quê, pessoal? Vamos observar o seguinte esquema. Na forma número 1, nós podemos representar através desse círculo repartido em 4 partes iguais. Nós chamamos isso de 2/4. Porque a parte de chocolate nessa forma corresponde a esses 2 pedaços pintados de azul. Agora vamos analisar a forma número 2, que pode ser representada pelo seguinte desenho. Aqui nós temos o mesmo círculo repartido apenas ao meio, conforme a nossa forma. E nós pintamos apenas uma metade de azul. Mas observando esses 2 desenhos, desses 2 círculos que têm o mesmo tamanho, embora estejam repartidos em partes diferentes, já que o primeiro foi repartido em 4 partes iguais e o segundo foi repartido em apenas 2 partes iguais. Mas se a gente observar a parte pintada de azul, é exatamente a mesma região nos 2 círculos. Isso significa dizer que essas frações são equivalentes. Bom, pessoal, esse foi o começo do nosso 2º bimestre oficialmente, com esse conteúdo tão importante que é o conteúdo de frações. Nós ainda iremos estudar muito sobre frações ao longo desse bimestre. Mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos que foram apresentados nessa aula. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!